Fala guys, tudo tranquilo? Quem fala é o Jonathan, mas o pessoal só me chama de John de Nezuko. E nesse vídeo eu pretendo responder dúvidas que me fizeram a respeito do PVSRA. Primeiro eu quero começar com uma dúvida bem comum que várias pessoas que ingressam no Trade System têm. Depois eu quero responder as perguntas que me fizeram lá no grupo do Telegram, inclusive vou deixar ele aqui na descrição para quem quiser entrar. Então vamos começar. Vamos começar. Em primeiro lugar, a primeira dúvida que eu pretendo responder é a respeito das PVAs, que são as colorações de base existentes em PVSRA. Em resumo, são 4 cores: verde, azul, roxo e vermelho. Essas são as cores principais. A verde, ela representa força. Ela seria uma barra de demanda com um grau 2 de importância. Acaba que a cor das barras ela define a importância. Quando nós temos barras verdes, significa que ela é uma barra de demanda grau 2, ou seja, a barra que tem uma importância maior ali. Já a barra azul, que ela não está aparecendo nessa foto, é as barras de demanda grau 1. Elas têm praticamente elas indicam praticamente a mesma coisa da barra verde, porém ela tem um grau menor de importância. E agora nós temos a barra roxa, que está aparecendo nessa foto. A barra roxa ela representa uma barra de oferta H1, é praticamente inverso da barra azul, só que para oferta. E depois nós temos a barra vermelha. A barra vermelha ela é uma barra de oferta grau 2. Também é o inverso da barra verde, ela representa oferta nível 2. Aliás, oferta com grau 2 de importância. E isso é tudo. Agora vamos para as perguntas dos membros do Telegram. A primeira pergunta que nós vamos responder é do aprendiz, lá do nosso grupo do Telegram. E ele perguntou como funciona esses níveis de suporte existentes. E aqui está a foto que ele mandou. Em resumo, são 4 níveis: RWH, RWL, RDH e RDL. O RDH e o RDL eles funcionam como se fossem medições que projetam uma possível máxima e mínima do dia. O RDH ele representa uma possível máxima do dia e o RDL ele mostra uma possível mínima do dia. Enquanto o RWL e o RWH eles representam uma possível máxima e mínima da semana, sendo o RWL uma possível mínima da semana e o RWH uma possível máxima da semana. Esses níveis a gente não costuma usar exatamente como nível de suporte e resistência. Geralmente a gente usa como alvos, porque eles são projeções de possíveis máximas, da onde o preço pode ir antes de parar o que for. Como eu falei, a gente geralmente usa esses níveis mais para projeções de possíveis takes ou até possíveis stops, onde a gente pode colocar nosso stop, a gente pode colocar nosso take. Não é exatamente projeções de suporte e resistência, porém também funciona dessa forma. O preço ele chega neles e geralmente ele sofre uma pressão. Ele pode lateralizar ou pode reverter. Isso acaba variando no contexto. Agora vamos para a próxima pergunta. Fala guys, voltei aqui e dessa vez eu quero responder a terceira pergunta que o Renato fez no nosso grupo do Telegram. E ele perguntou como eu analiso uma moeda. Eu abri aqui um MetaTrader, já num novo PC, né, que passou um tempinho. E eu separei aqui um exemplo de como analisaria. Em primeiro lugar, a gente tem que detectar certos pontos dentro do contexto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a direção do dragão e a direção das médias. Notem que aqui o dragão, abaixo desse ponto aqui, para lá, o dragão ele já está aqui angulado para baixo, rompeu a EMA 100 em 200, que também já estão levemente angulados para baixo. Esse já seria o nosso primeiro sinal que a gente consideraria de que o mercado ele é dos ursos, ou seja, de que os grandes são vendedores. A segunda coisa que a gente tem que olhar sempre é o volume. Nós já temos nosso primeiro sinal de venda, que é o dragão e as médias anguladas para baixo, e agora nós temos que analisar o volume. Deixa eu só... Eita que eu fiz besteira, só um segundinho. Pronto. Deixa eu só voltar para aquele contexto lá, rapidinho. Ah tá, eu tenho que desativar isso daqui. Pronto. Agora nós temos que analisar o volume. Note que o preço atualmente ele está num canal de baixa, ou no caso numa tendência de baixa. Eu vou marcar aqui as linhas para ficar melhor a explicação.
Eu acabei fazendo uma cunha, mas provavelmente eu vou usar só a linha de cima para ilustrar. Essa linha aqui de cima sem uma resistência mostra que o preço está numa tendência de baixo. Agora notemos o volume. Note que sempre que o preço se aproxima da sua resistência, no caso da linha de tendência, ou do dragão também, claro. Rapidinho, deixa eu só pegar um cubo aqui. Esse PC é novo, ainda tem que configurar uma porrada de coisa no MetaTrader. Mas enfim, note que sempre que o preço ele sai para cima do dragão e da linha de resistência aqui da LTB, o volume ele começa a aumentar notavelmente. Note como isso acontece na maioria das vezes quando o preço ele está próximo do dragão e da linha de tendência, ou seja, está próximo do seu topo, pelo menos nesse contexto. Oh, dó, tanta coisa que eu tenho que configurar ainda. Mas enfim. Note que o volume sempre começa a se tornar notável nesses pontos. Por aqui, esse já seria o nosso segundo sinal de que os market makers, eles são ursos. Porque como eu já expliquei várias vezes não faz sentido o market maker querer comprar em topo. Eles usam topos geralmente para fazer suas vendas. E provavelmente é o que está acontecendo aqui devido ao volume notável nessas regiões. Não tem outro motivo para isso acontecer, a não ser que eles estejam posicionando vendas nessas regiões. E após isso, claro, o mercado ele começou a cair. Eu estava tendo uma aulinha com uma das pessoas que eu ensino, e ele mencionou um ponto muito interessante, que é o volume diminuindo aqui sempre que o preço vai continuando, quer dizer, ele vai seguindo essa tendência de baixa. Esse aqui sem o sinal de exaustão significaria que o mercado reverteria logo em seguida, e foi o que aconteceu. O mercado fez um clímax aqui nessa região, corrigindo nessa região aqui, foi o verdadeiro sell clímax e reverteu tudo. Mas enfim, aqui nós já mencionamos dois pontos que eu usaria para analisar a moeda, que no caso são a direção das médias do dragão, o contexto, claro, que nós que está sendo uma distribuição, e o volume, que está sempre aumentando nos tubos, indicando que o mercado ele é dos ursos. Agora um sinal que eu usaria para definir um take é times maiores. Eu vou colocar aqui o H1, e o H1 também está indicando o mesmo que o M15, ou seja, o M15 valida o H1 e o H1 valida o M15. O H1 está indicando a mesma coisa, dragão angulado para baixo, EMA 100 200 empilhados e também angulado para baixo. É um sinal de que a gente pode buscar um take maior. A segunda coisa que eu preciso mostrar é o H4. H4 eu gosto de usar bastante ele para definir um take mais longo, geralmente quando eu quero fazer um swing. Note que aqui o preço saiu da distribuição, rompeu o dragão e ele já está angulado para baixo, nessa região aqui. Porém, note que a EMA 100 e 200, quer dizer, a EMA 100 ela começou a se regular nesse ponto. Porém, a EMA 200 ela não estava angulada para baixo, apesar de chegou a romper, porém ela não chegou a se angular. E a EMA 200, inclusive, ela é uma resistência fortíssima dentro do H4. Então, minha recomendação é, se você entrar num contexto como esse, tente colocar o seu take na EMA 200. Porque o preço vai chegar nela e vai sofrer uma pressão forte. Mas enfim, se nós posicionamos aqui dentro dessa região de volume notável e o preço está próximo da EMA 100 ou acabou de romper, nosso take aqui seria na EMA 200. Então seria um take de mais ou menos 700 ou 800 pontos. Agora quanto ao stop, só deixa eu voltar para aquele contexto rapidão. Perfeito. Agora quanto ao stop, minha recomendação é que vocês sempre deixem o stop acima do último topo. Então, vamos supor que você entrou aqui nessa região, volume notável, no topo da EMA 100 e o preço caiu. Se você entrou nessa região aqui, minha recomendação sempre é que você coloque seu stop acima do último topo. Então, no caso, um pouco acima desse ponto. Ou se você entrou abaixo do dragão, você deixa o seu stop também acima do último topo, ou acima do dragão, acaba ficando na sua escolha, mas no meu caso eu quase sempre coloco o stop no último topo que aconteceu, porque o preço ele gosta de simplesmente romper o dragão levemente para cima, para pegar uma liquidez antes de seguir nessa tendência. E isso é tudo. Espero que tenha conseguido responder a pergunta do Renato, e agora vamos para a próxima questão. Agora a nossa próxima pergunta foi feita pela Mayara. Como eu faço minhas entradas no micro e baseando no macro?
Bom, eu acredito que eu tenha respondido um pouco disso na questão anterior, porém eu vou explicar tudo aqui novamente. Dessa vez eu abri o SDJPY para explicar. E, em primeiro lugar, como eu falei, nós temos que analisar aqueles 20 pontos que eu mencionei na pergunta anterior. O volume, claro. Mas, enfim. Em primeiro lugar, a gente tem que analisar o contexto geral. Nós que o mercado está vindo de uma tendência de baixo e temos as médias anguladas para baixo. Beleza, nosso primeiro sinal. Agora vamos supor que eu dou uma entrada aqui, mais ou menos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os times maiores. Vamos começar pelo H1. H1, note que o mercado também já está numa baixa. E as EMAs 100, 200 e o dragão estão angulados para baixo. Ou seja, o H1 ele está indicando baixa e nos está dando condições de buscar um take mais longo. Agora vamos olhar o H4. Note que o H4 ele também está numa baixa. Temos também as EMAs anguladas para baixo e tal. EMA 100, 200, todas as empresas anguladas para baixo. Tendo em vista que o H4, H1 e o... Não, na verdade é esse. Tendo em vista que o H4 e o H1 estão angulados para baixo, ou seja, os times maiores estão indicando a baixa, nós voltamos para o micro. Como os times maiores estão indicando a baixa, o que temos que fazer é validar no micro. Se é uma baixa genuína ou não. Só um segundinho, deixa eu só voltar para aquele contexto. Perfeito. Guys, entendam uma coisa. O micro valida o macro e o macro valida o micro. Para os market makers eles buscarem movimentos macros e para os times maiores se moverem, eles precisam se acumular ou se redistribuir no micro. Não tem como eles fazerem isso sem... Quer dizer, não tem como eles moverem o macro sem se acumularem no micro. E como falei, o H4 e o D1 está corrigindo, H4 e o H1 estão indicando a baixa, então agora temos que validar esse movimento no micro. Eu abri aqui o SDJPY, deixa eu só buscar minha caixinha aqui. Perfeito. O M30, que é o nosso time menor, também está indicando a mesma coisa. Note que temos volume aumentando aqui nos topos. Sempre que o preço ele se aproxima do dragão, aqui os market makers subiram rapidamente para fazer uma leve redistribuição. E após isso eles continuaram com a queda. Como eu cheguei a mencionar, temos já os times maiores indicando a baixa, e agora nós temos também o micro indicando a mesma coisa, também indicando a baixa do movimento, tanto é que caiu logo em seguida. Já que temos nossos 3 times indicando a baixa, tudo que nós precisamos fazer é montar posições de acordo. Então a gente usa o micro para montar várias posições em pontos estratégicos, esteja em qualquer região aqui mais ou menos, justamente para seguir com o macro. Assim, não só você consegue ter várias posições, igual como os smart money fazem realmente, e lucrando com alvos longos, seguindo a tendência macro. Eu espero que tenha conseguido responder a dúvida da Mayra. Admito que eu não sei explicar muito bem, mas eu peço perdão por qualquer coisa, e agora nós vamos para a próxima questão. Nossa próxima e última pergunta feita pelo Harrison: como nós fazemos para identificar compra ou venda, sendo que o preço está sempre entre uns key levels e não exatamente acima ou abaixo? Bom, eu vou tentar responder aqui. Eu abri dessa vez o SD-Card para explicar. A primeira coisa que a gente precisa fazer sempre é analisar o contexto. Note que o mercado ele estava vindo de uma longa tendência de... O gráfico bugado, só um segundinho, galera. Deixa eu voltar para lá. Pronto. Ainda tenho que me acostumar com o MetaTrader. Mas enfim, note que o preço ele estava vindo de uma longa tendência de alta. Esse aí já seria o nosso primeiro sinal de que o mercado possivelmente vai entrar numa distribuição, ou seja, que vai rolar venda. Porque como o mercado estava vindo de uma tendência de alta, não faria sentido os market makers subirem o preço só para colocar mais compras. Faria mais sentido eles subirem o preço para colocar em vendas, que como eu falo sempre falo isso e eu vou falar de novo, não faz sentido o market maker querer comprar em topo. Do mesmo jeito não faz sentido o market maker querer comprar em fundo. Mas enfim, primeiro analisamos o contexto e temos que o mercado está vemos que o mercado ele veio de uma tendência de alta. Após isso ele lateralizou.
Nesse caso, nós analisamos um pouco o key level mais importante. Note que o preço lateralizou exatamente acima de um wall level. Pode ter alguns key levels aqui, como o quarter ou o half, claro. Porém, nessa hora nós temos que analisar sempre o mais importante, o key level que deu fim ao movimento. Note que o preço, que toda essa tendência de alta, ela acabou exatamente acima do key level. Aliás, acima do wall level. E lateralizou acima dele. Esse é o nosso level mais importante, por aí a gente já pode entender que o mercado está numa distribuição acima do wall level, que é o nosso level mais importante. Ele pode também ter o wall ou o quarter, ele pode também ter o half ou o quarter, claro, porém ele terminou esse movimento de alta acima do wall level, não foi acima do quarter nem acima do half, foi acima do wall level mesmo. Note que nós tivemos um clímax aqui, o mercado até chegou a subir um pouco mais, porém não tivemos um volume tão excessivo por aí. E agora, como faremos para identificar se os market makers eles estão comprando ou estão vendendo? Ou no caso, como identificaremos compra ou venda? Aqui a gente analisaria o volume. Simplesmente, esses clímax aqui que aconteceram, nesses pontos aqui que eu estou marcando com o mouse, pode indicar que foram aí onde os market makers fecharam suas posições de compra e começaram uma distribuição. Acredito que eu tenha explicado isso um pouco na aula sobre acumulações de distribuições, mas em resumo nós temos que analisar o volume agora para saber se eles estão vendendo ou comprando. Se não temos volume notável, significa que não está havendo uma alta atividade ali, então eles não estão comprando ou vendendo com força. Mas como temos aqui nessas regiões, então nós já podemos detectar como eles estão fazendo. Notem que... só um segundinho. Notem que após esses clímax que aconteceram nesses pontos, o mercado ele começou a subir com um volume notável, novamente. E começou a surgir volume notável nos topos do range. Até houve aqui um volume mais abaixo, porém note que não teve continuidade, logo se entenderia que foi um sinal falso. Aqui o volume notável acima... aliás, no topo do range novamente. Vou tentar marcar com uma linha de tendência aqui para explicar melhor. Esse daqui seria o topo do range, porque foi o último topo antes do mercado lateralizar, embora isso tenha começado aqui. E note que o volume ele aumentou no topo do range, e com o volume aumentando nos topos a gente já entende que está havendo venda nessas regiões. E logo após o mercado caiu, como aconteceu aqui. Isso é um pouquinho de explicação. Eu vou tentar abordar esses assuntos que eu comentei aqui no vídeo com melhores explicações nos vídeos, em outros vídeos, porque aí provavelmente eu vou ter feito um roteirozinho e tal, acho que eu vou conseguir explicar. É porque nos vídeos que eu gravo eu nunca faço roteiro, geralmente eu penso no que eu tenho que falar e já falo. Mas isso é tudo, galera, um abraço e tchau, tchau.